Bem, então pessoal, dando continuidade aí à aula anterior, né, de álgebra linear, onde falamos de transformações lineares, né, transformações, operadores e tudo mais, né? E uma consequência, né, daquela teoria é uma aplicação que, vou dizer assim, uma aplicação tanto especial, né, que aparece em muitos campos da matemática e também até fora da matemática, né, principalmente na física, né, que são o conceito de autovalores e autovetores, né? Então, vamos colocar aqui o título. E autovetores, né? Quando você vai estudar, por exemplo, a física, né, com maior profundidade, né, não vai ser no nível que vocês vão ver durante a graduação, mas como por exemplo em um curso de teoria quântica, por exemplo, né, essa ferramenta aparece muito, né? Os autovalores são aquilo que na teoria quântica é chamado de observáveis, né? E os autovetores eles já vêm um aspecto mais geral, né? São funções lá que dependem do fenômeno observado, né? Mas enfim, só para mostrar que esse conteúdo, apesar da aparência abstrata, né, ele tem sim grandes implicações, porém em áreas igualmente abstratas da ciência, né? Mas sem as quais não seriam possíveis os desenvolvimentos, inclusive palpáveis, né, que temos hoje, como computadores, celulares e tudo mais. Tá? É mais uma pesquisa de base, por assim dizer, certo? Então, tinha colocado aqui algumas anotações para poder agilizar, né, na hora de transcrever, mas infelizmente não consegui fazer todas, né? Então vão ser só algumas, tá? Então primeiro vamos começar aqui definindo, né? Como sempre, né? Quando a gente vai ver algum conceito novo, precisamos primeiramente defini-lo para daí começar a explorar suas características. Definição, tá? Então vou colocar aqui a primeira. Aqui, né? Então vamos considerar aqui um operador linear, né? Vocês lembram que operador linear é uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo. Eu me referi a esse conceito algumas vezes aí na aula anterior e na anterior à anterior. Então vamos considerar aqui uma transformação linear, né, de um espaço vetorial nele mesmo, ou seja, um operador linear, né? Então, dizemos que um elemento desse espaço vetorial, que eu estou chamando aqui de V, né, um Vzinho aqui pertencente a V, não nulo, né, ele vai ser um alto valor de T se existir um determinado lambda real, né, um número real lambda, né, tal que a seguinte transformação T assuma o seguinte aspecto geral, né, ou seja, T de V igual a lambda V. Então, como você dissesse assim, que a transformação de um vetor simplesmente esticasse ou comprimisse esse vetor, né? Quando você multiplica por um número real qualquer, por exemplo, se ele for positivo, você vai esticar esse vetor, né? Sem alterar sua direção, seu sentido nem nada. Se for um número negativo, você vai comprimir, vai reduzir, né, o tamanho desse vetor sem alterar a direção, nem o sentido, nem nada, tá? Então, o que a gente chama de alto valor, né? Aqui, peraí, que eu acabei escrevendo errado. Alto vetor, né? Que a gente chama de alto vetor de T, né?
é um vetor V que satisfaz esse tipo de transformação linear, tá? E esse número lambda que aparece aqui, eu vou colocar aqui em forma de observação, esse lambda aqui, ele sim é chamado de alto valor associado a esse vetor V. Okay? Vou registrar aqui, eu já tinha escrito, para vocês anotarem. Aqui. Em forma de uma observação. Que esse número lambda, então, que aparece aqui, nessa transformação, ele é denominado de alto valor, tá? E esse alto valor, deixei aqui um espaço para poder escrever um outro nome que aparece muito na literatura, mas que tem o mesmo conceito para alto valor, que é valor próprio, né? Da transformação T associado ao alto vetor V. Então, vou colocar aqui valor próprio. Tá? O valor próprio da transformação associado ao alto vetor V. E alto vetor, por sua vez, também tem outro nome que aparece aí em alguns livros, alguns trabalhos, né? Opa, esqueci o R, né? O outro nome para alto vetor é vetor próprio. Tá? Então, o nome valor próprio, vetor próprio, ele é sugestivo, né? Principalmente quando a gente tenta visualizar o que representa essa transformação, assim como eu falei agora há pouco, né? Quando você tem, por exemplo, colocar aqui um vetor, um plano cartesiano bidimensional para facilitar a visualização, né? Então aqui x e y, né? E vamos colocar aqui esse vetor u, tá? Ou V, né? Que eu usei aqui o V, então vou colocar V mesmo, não. Certo? Então, quando eu faço uma transformação linear com lambda positivo, por exemplo, o que eu vou fazer com esse vetor é simplesmente multiplicar ele por um escalar qualquer, certo? Então, admitindo que ele seja positivo, o que vai acontecer com esse vetor é que ele vai esticar, como eu acabei de falar para vocês. Então, e esse vetor resultante vai ser chamado de T de V, né? Que é o resultado da transformação linear, né? Após você esticar esse vetor, né? Se lambda for negativo, simplesmente vai formar um vetor menor do que era esse aqui anteriormente, como eu disse. Então, não é quando ele é negativo, né? Quando ele está entre 0 e 1, você forma um vetor menor. Quando ele é negativo, você muda a direção. Tá? Certo? Então, deixa eu ver, posso colocar em termos de observação dessa imagem. Eu posso escrever assim, ó. Um vetor V diferente de 0, né? Ele é o vetor próprio né? Se a imagem dele, ou seja, a transformação, certo? A transformação T de V for um múltiplo um múltiplo escalar desse vetor, vou colocar assim, né? Se a imagem aqui lembrando, a imagem é T de V, né? For um múltiplo escalar de V.
ok? Então acho que múltiplo escalar fica melhor do que como eu estava dizendo, né? Se considerando o fato de V ser um vetor, ser um, ou V não, de lambda ser um número positivo, negativo, ou um número seja positivo ou negativo entre 0 e 1, né? Que aí você vai reduzir o tamanho do vetor. Acho que chamar de múltiplo escalar fica mais abrangente, né? E enquadra todas essas situações, ok? Então, nesse caso, né, quando a gente considera aí de forma especial, né, quando o lambda é positivo, a gente não tem a direção nem o sentido alterado. Tá? Mas, considerando quando ele é negativo, a gente vai ter o sentido alterado. O vetor aqui ele passaria a apontar para o outro lado. Né? Então você teria menos t de v, fosse o caso. E então, de forma geral, o que não se altera, independente do lambda ser negativo ou positivo? O que não se altera é a direção. Né? Essa direção aqui que é vindo nesse ângulo, né, como está. Se fosse, por exemplo, né, esses vetores, ó, só para deixar claro o conceito de direção e sentido. Tenho aqui esse vetor, tenho aqui esse mesmo vetor, tá? Considere o fato de que eles são paralelos, tá? Então, esse vetor aqui, que eu vou chamar de V1, e esse aqui de V2, né? A gente pode dizer que V1 está na direção leste-oeste, ou direção esquerda-direita, isso aí que se define, né? E num sentido direita, tá? Apontando aqui para a direita. O vetor V2 ele está na direção esquerda-direita, o nome da direção é essa, esquerda-direita, e aponta no sentido esquerda. Tá? Então essa é a diferença, né, entre os conceitos de direção e sentido, tá? Só para relembrar. Okay? Então é nesse sentido, dessa forma que eu falo que independente do valor de lambda ser negativo ou positivo, pode alterar o sentido, mas não a direção. Que a direção permanece a mesma, certo? Então, a gente ainda pode acrescentar, né? Aqui, ó, no R2, como é o exemplo que eu coloquei aqui do lado, nosso espaço aqui é o R2, ou ainda no R3, é o máximo que dá para a gente visualizar, né? Visualizar graficamente. A gente pode dizer que V e T de V tem a mesma direção. V e T de V tem a mesma direção. Tá? Então fica aí essas duas observações. Então, para tentar entender melhor como funciona, vamos colocar aqui esse exemplo. E vamos considerar aqui uma operação linear, um operador linear T de R2 em R2, né? Afinal de contas, o operador é uma transformação no mesmo espaço, certo? E onde a cara dessa transformação é isso, ó. Essa transformação é de tal forma que ela pega um par ordenado xy, né, desse nosso sistema cartesiano, e transforma em um outro par ordenado com essa estrutura aqui, ó. A primeira coordenada vai ser 4x mais 5y, e a segunda coordenada vai ser dada por 2x mais y. Né? Essa é a transformação linear que transforma esse ponto nesse ponto. Tá? Então, e diz ainda que o vetor 5, 2, né, quando x é igual a 5 e y é igual a 2, ele é vetor próprio de T. Tá? Aqui eu usei o outro nome, né, mas você pode chamar de autovetor de T. Okay? Aí, com essas imposições aqui, com essas definições prévias no enunciado,
pergunta-se qual é o seu alto valor, ou seja, qual é o valor de lambda na transformação. Tá? Então, primeiro, né, vamos fazer aqui o passo a passo. A gente tem a transformação que é dada por t de x y igual a 4x mais 5y, 2x mais y. Né? E temos que esse vetor, o problema nos oferece um vetor, né, que é vetor próprio de t. Então, o vetor 5 e 2. Né? Se ele é vetor próprio, se ele é autovetor de t, significa que quando a gente faz aqui, ó, no lugar do x eu coloco 5 e no lugar do y eu coloco 2, ele vai poder ter uma representação, né? Vai gerar um autovetor através dessa transformação. Então, vamos calcular aí o t, 5 e 2. Né? Que nada mais é do que, onde tem x eu vou colocar 5, então vai ficar 4 vezes 5. E onde tem 2, e onde tem y eu vou colocar 2. Então aqui 5 vezes 2. Tá? Na outra entrada, a mesma coisa. Onde tem x vamos colocar 5, então vai ficar 2 vezes 5. E onde tem y eu vou colocar 2, então somado com 2. Né? Assim, a transformação do vetor 5, 2 vai resultar em 20 mais 10, né? Aqui dá 30. E 25 mais 2, ou 25 não, é 2 vezes 5, é 10 mais 2 dá 12. Tá? Então significa que a transformação do vetor 5, 2 gerou o vetor 30, 12. Né? Mas é isso que o problema pede? Não, né? Ele pede o alto valor dessa transformação. Tá? Então, o alto valor, como é que a gente vai descobrir quem é? Primeiro, a gente pode reduzir aqui esse vetor observando o seguinte. Ó. O 30 nada mais é do que 6 multiplicado por 5. Certo? E o 12 também nada mais é do que o 6 multiplicado por 2. Tá? Ou seja, o 6 está comum, né, nas duas entradas do vetor, significa que a gente pode tirá-lo do vetor e colocá-lo como uma constante, multiplicando cada uma, né, das coordenadas do vetor. Então fica 6 multiplicado pelo vetor 5, 2. Né? Ou seja, o que a gente obteve aqui depois desses passos? Que a transformação do vetor 5, 2 é 6 vezes o vetor 5, 2. Né? Então, se você comparar com a estrutura geral de uma transformação linear dada por t de v igual a lambda v, né? Então o que a gente obteve aqui foi t de v igual a 6 vezes v. Tá? Então, por comparação, a gente descobre que o valor de lambda é 6. Então, portanto, lambda é igual a 6. Lambda é simplesmente o alto valor. Tá? Então, a transformação desse vetor v tem como alto valor o número 6. Né? O 6 é um número real, então é o número 6. Né? Ou ainda podemos dizer que o número 6 é o alto valor associado ao alto vetor v. Né? São duas maneiras de você interpretar esse resultado. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Ou tá tranquilo? Então, tranquilo. Continua então. Então, isso aí é o que a gente faz para poder determinar o alto valor, né? E como que a gente determina o alto vetor em uma transformação? Aí é um processo um pouco mais delicado. Então, vou colocar aqui, ó, determinação de vamos ver. Não, vamos mudar a estratégia.
Isso aqui foi uma forma que eu apliquei para obter o alto valor, né? Nesse problema aqui, com essas informações, bastou a gente fazer esses passos aqui e determinar facilmente o alto valor, né? Porém, esse não é o procedimento mais geral, tá? Ou então vou colocar aqui, ó, determinação de autovalores, né? E com essa determinação a gente consegue, junto com os autovalores, obter também os autovetores. Então vou colocar assim, ó, determinação de autovalores, né? E não, os autovetores vêm em decorrência disso, então vou deixar só autovalores mesmo. Então, vamos ver. Ó, primeiro, né, colocando passo a passo assim. Se a gente tem a situação em que V e lambda, né, são respectivamente autovetor e autovalor de uma transformação, de uma transformação T, então a gente tem, quando isso acontece, né, a gente pode sintetizar essa informação na linguagem matemática afirmando o seguinte, que T de V é igual a lambda V, certo? Então, vamos fazer o seguinte, para poder simplificar, a nossa notação aqui, no lugar de T de V, eu vou representar esse operador aqui como com a letra A, tá? Então, na verdade, o que a gente tem é A igual a lambda V, certo? Não é obrigatório, é só mesmo para simplificar a notação que a gente está utilizando, tá? Então, como é que eu posso escrever isso? Não, se ele está agindo sobre um vetor, né? Isso aqui, se A é um operador, então eu vou ter, na verdade, A vezes V. A vezes V igual a lambda V. Fica melhor assim, tá? Porque, na verdade, esse A, ele tem uma representação matricial, né? Então, eu posso entender esse A como uma matriz. Então, a transformação de um vetor, a transformação agindo sobre um vetor é o equivalente a uma matriz, que eu estou chamando de operador, multiplicando por esse vetor, tá? Então, fica assim que é melhor. Então, passando esse lambda V para o primeiro membro da igualdade, fica assim, ó, lambda V, ou AV menos lambda V igual a zero, tá? Lembrando que aqui a gente está tratando de uma equação matricial, né? Que você tem o A é uma matriz, o V também é uma matriz, V aqui também é uma matriz, só o lambda que é um escalar, tá? Então só o lambda aqui, ó, é um número real, ok? Então, do jeito que está aqui, a gente pode escrever, né? A gente sabe que se A e V são matrizes, né, o produto de A vezes V nem sempre é a mesma coisa que V vezes A, tá? Então, geralmente, a não ser que a gente, como vou dizer, delimite muito bem quais são as entradas de cada uma dessas matrizes para poder garantir que esse produto pode ser invertido dessa maneira, né, para garantir a comutação, como a gente fala, tá? Mas, via de regra, A vezes V é diferente de V vezes A, certo?
Então, para poder simplificar, né, essa equação, eu posso colocar o V em evidência, mas para não alterar a ordem da multiplicação aqui, a gente escreve assim, ó. Colocando V em evidência, fica A menos lambda, entre parênteses, né, colocar ainda lambda vezes I, né, e o V aqui de fora, igual a zero. Né? E quem é esse I? Esse I é a matriz de identidade. Né? Porque, como eu disse, né, aqui é uma equação matricial. Né? Via de regra, é uma equação de matrizes que a gente está resolvendo aqui. Tá? Então, quando eu pego o V e multiplico pelo lambda, né, eu faço isso por intermédio de uma matriz de identidade entre eles aqui. Certo? Porque assim, ó, lambda multiplicado por I, por exemplo, se for uma matriz de ordem 3, que a gente estiver falando aqui de matriz de ordem 3, isso vai resultar em lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Tá? Então aí quando você faz V por lambda I, você vai ter cada uma das entradas de V multiplicando pelo respectivo lambda. Tá? Então só mesmo uma questão de observar esse fato, né, de que a gente está tratando de matrizes. Né? Afinal de contas, a gente já viu que vetores e matrizes eles têm propriedades semelhantes. Né? Quando a gente começou a ver lá sobre espaços vetoriais, a gente viu que o conjunto das matrizes respeitam exatamente o mesmo conjunto de regras que valem para vetores. Então, via de regras, eles são a mesma coisa, pelo menos no contexto que a gente está estudando aqui. Ok? Então, não é que eles são... Acho que falar que eles são a mesma coisa também não está tão correto. É dizer que eles têm as mesmas propriedades operatórias. Tá? Então, fazendo isso, né, a gente tem essa equação A menos lambda I vezes V igual a zero. Né? Então, via de regra, então isso aqui é um sistema linear, porque a gente está envolvendo... Lembra quando a gente envolve operações entre matrizes? Né? O produto entre duas matrizes, uma matriz quadrado e uma matriz coluna, né, que é o caso aqui envolvido. Esse produto entre matrizes nada mais é do que uma representação de um sistema de equações lineares. Né? Isso a gente viu, se não me engano, lá no curso de álgebra 1. Tá? Então isso aqui é uma simplificação, né, uma notação mais enxuta, né, da ideia de sistema linear. Então, para que esse sistema linear, que é homogêneo, pois está igualado a zero, né, aqui nesse caso também não é o zero, não é o número zero, e sim o vetor coluna, onde todas as entradas são nulas. Tá? O zero que a gente está falando aqui é esse, certo? Então, isso, na verdade, é um sistema linear homogêneo, né? E que ele só admite soluções não nulas quando o determinante desse termo aqui, ele é igual a zero. Tá? Então, eu vou colocar assim. Vou escrever isso, fica melhor. Né? Para que este sistema sistema linear homogêneo admita soluções não nulas devemos ter o seguinte, a seguinte condição sendo satisfeita: o determinante de A menos lambda I ser igual a zero. Tá? Essa equação, determinante de A menos lambda I, né, isso é chamado de equação característica do operador T, né, esse operador envolvido aqui no início. Né? Essa daqui é a equação característica de T. Tá?
ou, se preferir, a equação característica da matriz A, né, já que a gente está associando esse operador a uma matriz. Né? Então, vamos colocar aqui essa observação. A equação determinante de A menos lambda I igual a zero é a equação característica. Do operador T. Equação característica. Tá? E se a gente considerar só essa parte, o lado esquerdo da equação, né, ou seja, esse determinante de A menos lambda I, isso daqui também tem um nome, né? Só para caso vocês vejam em algum problema ou em algum outro trabalho que vocês forem consultar, né, a título de estudo, isso aqui é chamado de polinômio, né? Polinômio característico também, já que é a equação característica, né? Então, isso aqui é o polinômio característico. Certo? Então, mas é claro que só expressando isso do jeito que está aqui, fica difícil ter uma compreensão mais clara, né? Então, para isso, vamos ver aqui um exemplo onde se aplica essa ideia. A gente pode até pegar a mesma questão aqui, ó, anteriormente, e tentar resolver desse jeito para ver se chega no mesmo resultado. Aqui, ó, pegar essa transformação linear e tentar encontrar aí os autovalores ou alto valor, né, dessa transformação. Tá? Primeiro, então o primeiro passo, como a gente fez aqui, associamos essa transformação a uma matriz, né, uma matriz A multiplicado por V, então o produto de duas matrizes que é uma matriz. Né? Então, essa matriz aqui associado a essa transformação, né, ela pode ser obtida da seguinte maneira. A gente pode colocar assim, ó, A, né, vai ser igual. Quais vão ser, a gente sabe que é uma matriz quadrada porque está no R2. Né? Então, quais serão, né, as entradas aí dessa matriz? Né? Então, a primeira linha da matriz são esses valores que aparecem aqui, ó, na primeira coordenada. Os coeficientes que aparecem na primeira coordenada, que é o 4 e o 5. Né? Então, aqui é o 4 e aqui vem o 5. Na segunda linha da matriz, vem os coeficientes que acompanham os termos x e y na segunda coordenada. Ou seja, o 2 e o 1, que está multiplicando o y. Né? 2 e 1. Então, essa é a matriz A. Né? E o vetor V, né, porque lembra o que a gente fez aqui? Ó, a gente fez a transformação T de V virar um produto A vezes V. Né? E o vetor V, que a gente ainda não conhece, vamos só dizer que ele tem entradas A e B. Não vou nem colocar X e Y para não confundir. Tá? Então, é A e B. Certo? Então, primeiro, para a gente aplicar aqui essa ideia, né, que a gente desenvolveu aqui em cima, vamos calcular primeiro essa diferença. Ó. AV, aqui, essa não, essa aqui de baixo.
AV menos lambda V. Né? Então vamos colocar aqui quanto dá AV menos lambda V. Certo? Não, acho que assim fica... Não. Diferente. Vou colocar primeiro... acho que é melhor essa representação aqui de baixo. Essa aqui fica melhor, né? Já está reduzido. A menos lambda I multiplicado por V. Né? Mas antes de multiplicar por V, vamos ver quanto dá A lambda I. A menos lambda I. Né? Ou seja, é a matriz A, que a gente acabou de obter, é 4, 5, 2 e 1, menos lambda vezes a matriz identidade, que como a gente está no R2, a matriz identidade vai ter 4 elementos, vai ser uma matriz 2 por 2, né? Onde tem apenas 1 nos elementos da diagonal e 0 em todos os outros. Tá? Ou seja, o resultado disso, ó, subtração de matriz, vocês já devem lembrar como se faz, né? A gente tem duas matrizes quadradas de mesma ordem. Ao subtrair, você vai pegar a primeira entrada aqui, ó, da matriz, né, a primeira linha, a primeira coluna, menos o elemento da primeira linha e primeira coluna do outro, e assim sucessivamente. Tá? Só que lembra que tem um lambda multiplicando, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, vou colocar da forma reduzida antes de fazer a subtração. Menos, ao multiplicar o lambda, né, por essa matriz aqui, vai ficar lambda 0, 0, lambda. Ok? Portanto, A menos lambda I vai ser igual a 4 menos lambda, né? Depois 5 menos 0, que dá 5. Depois 2 menos 0, né, que dá 2. E por fim, 1 menos lambda. 1 menos lambda. Tá? Então, A menos lambda I fica desse jeito aí, certo? E agora, o que a gente faz? A gente precisa, vamos calcular aqui primeiro, para saber se essa... deixa eu ver, aqui é um sistema que depende de lambda, né? Eu preciso encontrar soluções não negativas desse sistema, né? Dessa sistema de equações lineares representadas por essa matriz. Tá? Então, para que isso ocorra, a gente precisa que o determinante de A menos lambda I seja igual a 0. Então, vamos colocar aqui determinante A menos lambda I, que é igual, a gente representa, né, o determinante de uma matriz simplesmente colocando, em vez de parênteses, né, segmentos retos. Aí indica que a gente vai calcular o determinante disso. 4 menos lambda, 5, 2, 1 menos lambda. Né? Determinante de uma matriz 2 por 2, vocês devem lembrar como faz, né? Produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Né? Ou seja, 4 menos lambda multiplicado por 1 menos lambda, subtraído de 5 vezes 2. Tá? Então, determinante de A menos lambda I vai ser igual, desenvolvendo aqui esse produto, vai ficar de uma maneira fácil, vai resultar numa equação mesmo, segundo grau. Vamos fazer esse produto, né, simplesmente aplicando a distributiva aqui, ó. 4 vezes 1, depois 4 vezes menos lambda. Então fica 4 menos 4 lambda. Depois menos lambda vezes 1, depois menos lambda multiplicado por menos lambda. Fica menos lambda, menos e menos dá mais, lambda vezes lambda, lambda ao quadrado. E aqui 5 vezes 2 dá 10, né? Então, menos 10. E lembrando que isso daqui tem que ser igual a 0. Tá? Colocando aqui, igual a 0 no final. Essa situação de igualar a 0, mais uma vez aqui frisando,
é para que a gente obtenha soluções não nulas, né? Para garantir que o sistema não terá soluções iguais a zero, ok? Então, colocando em ordem, né? Primeiro os termos aqui de ordem de grau maior, então vai ficar assim, ó, lambda ao quadrado, menos 4 lambda menos lambda dá menos 5 lambda, e 4 menos 10 dá menos 6, igual a zero, certo? E aqui temos uma equação do segundo grau, né? Quais são os valores de lambda que satisfazem essa igualdade aqui, ó, imposta por essa equação, né? Como que a gente pode encontrar esses valores? E aí? Alguma sugestão? Calculando delta? Bhaskara? Ou não? Pode ser, mas tem uma solução mais rápida, não? Um jeito mais rápido de fazer isso? Como é que ficaria? Como vocês calculariam isso? Pode ser, pela sugestão da colega, usar o delta, né, a famigerada fórmula de Bhaskara para resolver. Ou você pode pensar, por exemplo, em dois números cujo produto dá menos 6 e cuja soma dá 5. Né? É uma outra maneira de você resolver rapidamente. Né? Então aqui daria, deixa eu ver, menos 6 e a soma dá 5. Então seria 6 e menos 1, por exemplo, seria a raiz. Né? Então, vamos ver se é isso mesmo. Né? Faz assim, ó, delta igual b ao quadrado, 25, menos 4 vezes a, né? O a aqui no caso é 1, multiplicando o lambda ao quadrado. Então, 4 vezes 1, vezes menos 6. Então ficaria 25 mais 24, ou seja, 49. Né? Tendo o valor de delta, a gente faz que lambda é igual menos b, lembrando que b é menos 5. Tá? Então vai ser o menos da fórmula com o valor de b, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 49, né? Dividido por 2 vezes 1. Né? Isso aqui dá 5 positivo, mais ou menos raiz de 49 dá 7, e aqui embaixo dá 2. Então você tem dois valores. Né? Tem aqui o lambda, que eu vou chamar lambda 1, que é 5 mais 7 sobre 2, né? E tem o lambda 2, né? 5 menos 7 sobre 2. Então ficaria 12 sobre 2, aqui que dá 6, e menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Né? Coincidentemente, o que eu tinha falado. Né? Tem esse jeito, né, de resolver decorrência dessa fórmula de Bhaskara. Né? Deem uma olhada depois, eu acho. Vocês encontram isso até facilmente na internet. Ver uma equação assim, cujo coeficiente é 1, né, para poder facilitar. E pensa em dois números cujo produto dá o valor de C, né, que no caso aqui é o menos 6, e cuja soma desses mesmos dois números dá o simétrico do valor de B.
como o valor de B aqui é menos 5, o simétrico dele é o 5 positivo. Tá? Então, produto dá menos 6 e a soma desses mesmos números dá 5. Então, você vê que o 6 e o menos 1 satisfazem essa condição. Ó. 6 vezes menos 1 dá menos 6, e 6 somado com menos 1 dá 5 positivo. Tá? Uma maneira aí que vocês podem... uma técnica a mais, né, de resolver a equação de segundo grau. Né? Então, beleza. Com isso, encontramos os valores próprios, né, ou os autovalores. São esses aqui, ó, 6 e menos 1. E quem são os autovetores, né, associados a essa transformação e, consequentemente, a esses autovalores? Né? Então, para isso, a gente faz o seguinte, para cada autovalor vai ter um autovetor. Então, vamos considerar aqui primeiro o lambda 1 igual a 6. Né? E ver aí quem é o autovetor dele. Então, para descobrir isso, o que a gente faz? Usa lá a equação A menos lambda I, multiplicado agora por V, isso tem que ser igual a zero. Tá? O vetor V é simplesmente aquele par ordenado AB, né? Só que aqui a gente vai ter que representá-lo não como o par ordenado AB, a gente vai representar ele matricialmente com uma matriz coluna AB. Tá? Então a representação matricial fica assim. Assim a gente tem o seguinte, ó, A menos lambda I. Quem é A menos lambda I? A gente já tinha calculado. A menos lambda I dá isso aqui, ó. 4 menos lambda, 5. Deixa eu colocar ele aqui, ó. 4 menos lambda, 5. Aí embaixo vai ser 2 e 1 menos lambda. 2. Né? Multiplicado pelo vetor V, é o AB. Isso é igual ao zero, mas não ao número zero, e sim à matriz cujos elementos, cujas entradas são zero. Tá? Então, essa equação aqui de cima, colocando explicitamente na forma matricial, fica assim. Ó. Ok? E agora só precisamos descobrir os valores de A e B, sabendo que o lambda, no nosso caso aqui, é o lambda 1, né? E a gente já calculou o valor dele, que é 6. Tá? Então, ó, substitui lambda nessa matriz, vai ficar 4 menos 6, 5, 2, 1 menos 6, multiplicado por AB igual 0, 0. Né? Ou seja, 4 menos 6 dá menos 2, 5, 2, menos 5. Multiplicado por AB igual 0, 0. Né? Bom, o produto de matrizes assim, vocês lembram como faz, né? Pega aqui linha vezes coluna. Então fica menos 2A somado com 5B, aí vai ser igual ao primeiro elemento aqui, né, do vetor da direita, ou seja, igual a 0. E embaixo temos 2A, né, linha, né, multiplicado por coluna. Dois A menos 5B igual a 0. Né? É por isso que lá no começo eu falei que essa notação aqui que a gente está utilizando, ela representa nada mais, nada menos do que um sistema de equações. Porque olha só, dessa notação, sabendo quem é A, quem é lambda, I e o valor de V também, a gente chegou aqui nesse sistema de equações. Tá? Só para deixar claro aí o porquê que a gente utiliza essa simbologia. Professor? Sim. Uma dúvida. Por que a gente teve que colocar essa coluna aí de A e B? É o vetor V. Aqui, ó. O vetor V é a forma matricial. A gente colocou lá, ó, que V é igual a AB, certo? O vetor AB. Né?
Só que na forma matricial, esse vetor AB ele é representado assim, ó, como uma matriz coluna. Ah, tá, não, Tá? sim, entendi. Entendeu? Então é assim. É porque é muito comum, eu, por exemplo, confundia muito, né? Quando ia representar um vetor AB, assim, eu simplesmente dizia que ele era igual à matriz AB, a matriz linha. E não é, não dá para fazer assim. Tá? A gente precisa. Tem um motivo, né, do o porquê é representado desse jeito, tá? Mas não vem ao caso. Né? Porque aqui representa todo esse vetor A, ele pode ser substituído por uma equação e o B também. Né? E como a linguagem de vetores e de matrizes são uma outra forma de notação para representar sistemas de equações, aí convencionou-se chamar assim, de A e B, um A em cima e o B embaixo. Okay? Então, ficando desse jeito, chegamos a esse sistema de equações. Né? E agora? Aí. Bom, deixa eu ver. Bom, é claro que colocando dessa maneira, né, se a gente simplesmente fosse achar o valor de A e B, obviamente seria zero, né? Bastaria somar essas duas equações e ver que, na verdade, ficaria A igual a zero e B igual a zero. Porém, há uma outra forma de ver isso aqui. Né? Quando você pega, por exemplo, essa primeira equação aqui e multiplica toda por menos 1, né, o nosso sistema fica assim, ó. O 2A que era negativo fica positivo, o 5B fica negativo, né? E 0 igual a zero mesmo. E embaixo a gente tem exatamente a mesma equação. Né? Portanto, a única equação que a gente tem de fato é a relação 2A menos 5B igual a zero. Tá? Então é uma equação com duas incógnitas. Né? A gente só pode fazer o seguinte para resolver. Por exemplo, vamos colocar assim, ó, 2A igual a 5B, né? E isolando o valor de B, pega o 5 e passa dividindo, né? Então vamos ter 2 quintos vezes A. Né? Ou seja, o nosso vetor V, né, que inicialmente era representado com as coordenadas A e B, a gente pode escrevê-lo assim, ó. Coordenada A, né, que eu mantive fixa, e escrevi a coordenada B em função de A. Né, 2 quintos de A. Né? Ou seja, o A e B são números reais quaisquer. Né? Então eu posso tirá-los aqui do vetor, já que eles são comuns às duas coordenadas, e escrever assim, ó, A multiplicado por, aqui no caso quem está multiplicando A é o 1, e quem está multiplicando o outro A é o 2 quintos. Né? Então, por que fazer isso? Né? Lembrando aqui, ó, para todo A pertencente aos reais, né? E também diferente de zero. Dá pra... Tem aquele símbolo, né, do asterisco assim. A pertencente aos reais sem o zero. Né? Porque o motivo disso, né, dessa restrição, é que o vetor nulo ele não pode ser um autovetor ou um vetor próprio, né, de uma transformação. A gente fez essa restrição lá acima, certo? O vetor nulo ele não entra como vetor próprio. Tá? Então, com isso, a gente tem o autovetor associado a esse alto valor 6, né, que a gente já havia encontrado. Porque olha só, como A pertencente a todos os reais, na verdade eu consigo encontrar infinitos vetores, né, que podem ser enquadrados nessa situação. Né? Mas aí, quando a gente coloca esse A aqui em evidência, tudo, a gente vê que tem um termo em comum entre todos esses infinitos vetores. Né? Ele sempre vai ser um número real multiplicado por esse vetor mais simples aqui, que é 1 e 2 quintos. Né? Então a gente chama ele
como pega ele e usa como nosso autovetor. Tá? Então, portanto, colocando aqui, como eu posso escrever? O autovetor associado a lambda 1 igual a 6 é esse vetor aqui que eu vou chamar de V1, que tem coordenadas 1 e 2/5. Ok? Então, ele é um autovetor que satisfaz essa transformação de tal forma que tem o alto valor 6 em comum. Né? Então, significa que eu consigo fazer isso aqui. Ó, uma transformação de V1 vai resultar em lambda 1, que é 6, né? Multiplicado por esse vetor V1. 6 vezes V1. Né? É isso que a gente está querendo dizer com essa frase aqui no final, que o autovetor associado a lambda 1 é V1. Né? Ou seja, o autovetor associado a 6 é 1 e 2/5. Tem entradas 1 e 2/5. Tá? Colocando em notação matemática, é essa expressão aqui. Ok? Então, isso é só o primeiro autovalor. Né? A gente encontrou o autovetor associado a esse autovalor 6. Agora precisamos encontrar o outro autovetor associado ao autovalor menos 1. Então, repetindo o processo, lambda 2 igual a menos 1. Cadê? Assim. Aí vamos repetir a mesma coisa. Ó. Precisamos encontrar o autovetor que satisfaz essa igualdade aqui. Né? Vou repetir todo o processo, para vocês pegarem aí o passo a passo. Então, primeiro, temos a equação, o sistema de equações, né? A menos lambda I multiplicado por V igual a 0. E precisamos encontrar as coordenadas de V. Né? Então, vamos dizer que V tem coordenadas C e D. Né? Ou ainda, né, a gente pode representar esse vetor em forma matricial como a matriz coluna, com primeira entrada C e segunda entrada D. Ok? E lembrando que A menos lambda I já foi calculado lá no início. Ó. A menos lambda I é isso aqui, ó. 4 menos, agora em vez de lambda 1, vamos colocar lambda 2. Né? Vou até pegar aqui. Agora é o lambda 2. Multiplicado pelo vetor V, né, vai ser o nosso V2, né, que tem coordenadas C e D, ou uma matriz com entradas C e D. E isso vai ser igual à matriz nula, 0, 0. Né? Um detalhe, né? Talvez, não sei se vocês lembram disso, lá de álgebra linear 1. Né? Por que eu sei que a matriz nula, né, nesse caso, é uma matriz coluna com entradas 0 e 0, nessa situação aqui? Né? Porque, veja bem, essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2. Né? Duas linhas, duas colunas. Essa matriz aqui, ela já tem duas linhas e uma coluna. Tá? Então, qual é a condição necessária para que a gente consiga multiplicar duas matrizes? É que a quantidade de colunas da primeira seja igual à quantidade de linhas da segunda. Então, essa característica aqui está satisfeita. Certo? E qual é a matriz resultante desse produto? Vai ser a matriz que tem a quantidade de linhas da primeira pela quantidade de colunas da segunda. Então, e é justamente o que temos, ó, duas linhas e uma coluna.
ok? Só relembrando aqui o porquê, né? Eu estou fazendo assim de forma rápida, mas nem sei se vocês lembram disso ou não, né? Mas foi discutido lá no curso de Álgebra Linear 1, tá? É por isso que eu sei que essa matriz nula aqui ela é dessa forma. Então, agora substituindo, no lugar do lambda 2, coloca o valor dele que a gente já encontrou lá em cima, que é o menos 1. Então, fica 4 menos o menos 1, 5. 2, e aqui 1 menos o menos 1. Aqui o vetor com coordenadas C e D. Ou seja, 4 mais 1 é 5, e aqui é 5 também. 2, 1 menos menos 1, então fica 1 mais 1, que é 2. Multiplicado, CD igual a 0, 0. Esse produto de matrizes, do jeito que está representado, como a gente já viu, ele é uma notação para um sistema de equações, né? Onde a primeira equação vai ser, ó, primeira linha multiplicada pela primeira coluna, né? Assim que se faz o produto de matrizes. Então vamos ter 5 vezes C dá 5C, 5 vezes D, 5D. E isso igual a 0. Né? E embaixo, vamos ter de novo, ó, linha vezes coluna. Tá? Então fica 2 vezes C, que é 2C, 2 vezes D, 2D, igual a 0. Né? E agora, como é que a gente resolve? Vamos ver. O que vocês sugerem aí para a gente resolver? Encontrar os valores de C e D, ou pelo menos encontrar um valor em função do outro. Como que a gente pode fazer? Se multiplicar a segunda linha aí por menos 5, aí não dá errado. Pensa bem. Ó, o Vitor falou que vai multiplicar por menos 2. Por menos 2? É o Vitor que mandou aí no negócio. Pode ser. Multiplicar qual por menos 2? Ele mandou a segunda linha. Segunda linha? É que eu não... Ele tá sem som, ele disse. Não tô com a tela aberta aqui Mas enfim, segunda linha por menos 2. Então... E aí vai ficar o sistema... Opa! 5C mais 5D igual a 0. Menos 4C menos 4D. É isso? Deixa eu abrir aqui. Ah, tá. Aí agora somar, né? Somar as duas. Então vamos seguir aí sua estratégia. Aí vai ficar... o resultado vai ser, né? 5C menos 4C dá C. E 5D menos 4D dá D. Igual a 0. Né?
E assim, então, a gente tem que C é igual, ou melhor ainda, vamos pegar D igual a menos C. Né? Então, temos essa relação aí entre as coordenadas D e C. Né? É uma boa estratégia. Né? Ou seja, o nosso vetor V, V2, que tinha coordenadas C e D, agora a gente vai expressá-lo como coordenadas C e menos C. Né? Ou seja, colocando C em evidência, já que ele é um número real, né? Colocando ele fora do vetor como um escalar, né, que multiplica o vetor em si, o vetor base, né, vai ser o 1 na primeira entrada, na primeira coordenada, e o menos 1 na segunda coordenada. Então, o nosso vetor associado a esse alto valor menos 1 é o vetor 1 e menos 1. Né? A gente conclui aqui da mesma forma que fizemos anteriormente. Ó. Aqui. Só fazendo aqui os ajustes. Menos 1 é V2 igual a 1 e menos 1. Né? Isso porque a gente está considerando aqui que o C ele é um número real qualquer diferente de zero, assim como fizemos anteriormente. Tá? Então ele gera toda uma infinidade de números que tem essa estrutura C e menos C. E o que a gente vê em comum em toda essa infinidade de vetores? Esse vetor da base aqui, ó, 1 e menos 1, o vetor que gera todos esses outros. Então ele que a gente vai considerar como sendo o nosso V2. Tá? Resumindo, o que são esses autovalores menos 1 e esse vetor 1 e menos 1? São valores, né, são entidades matemáticas que correspondem a essa transformação. T de V2 igual a menos 1 multiplicado por V2. Né? Ele, de acordo com essa lei de formação, lei de transformação que foi dada aqui no problema, né? Se a gente for fazendo as substituições, vamos recair em algo desse tipo aqui no final. Ok? Então, esse é o objetivo. E esse método aqui ele é mais geral. Né? Você não precisa de informações adicionais, né? Assim como fizemos lá no primeiro exemplo. Para a gente resolver, né? A gente tendo apenas o que a gente precisou aqui para resolver. Só precisamos da transformação mesmo, explicitamente colocada, certo? A lei de transformação. Tendo isso, a gente pode seguir esse procedimento e encontrar os autovalores e autovetores correspondentes. Então, por isso que caracteriza como um método bem mais geral. Ok? Alguma dúvida até aí? Professor, você pode descer lá para baixo, que eu tenho uma dúvida. Sim. Eu só não entendi essa parte do C e menos C. Porque ó, o vetor ele não era com coordenadas C e D, que a gente determinou aqui de início? Sim. Né? Então, aí fizemos todo esse procedimento para descobrir que existe uma relação entre C e D. A gente descobriu aqui, ó, que podemos escrever o C como menos D, ou podemos escrever o D como menos C. Isso a partir dessa equação. C mais D igual a zero. Certo? Então, aí eu preferi o primeiro caminho lá, né, de colocar o D como sendo menos C. Eu simplesmente passei o C para o outro lado da equação. Certo? Então, eu voltei lá no nosso vetor, e onde tem o valor D, eu coloquei menos C. Eu encontrei, ó, no lugar do D, foi colocado o menos C. Ah, tá, entendi. Entendeu? Uhum. Então, foi isso. O procedimento semelhante foi feito no exemplo anterior, né? No caso do alto valor anterior aqui. Tá? Então, bem, com isso, dá pra gente tirar aí algumas propriedades. Né? Deixa eu tentar mostrar aqui algumas delas.
Vou colocar aqui a primeira, são apenas 3. Né? Primeiro eu vou colocar como P1. Essa propriedade é o seguinte, é mais uma observação do que uma propriedade em si, né? Que se a gente pega considerar um vetor V, né, que ele é vetor próprio de lambda, né, ou seja, um autovetor de lambda, né, de uma operação linear, de um operador linear T qualquer, como a gente já vem considerando até então, certo? Então, quando eu pego um múltiplo desse vetor, por exemplo, alfa vezes V, ele também vai ser um vetor próprio dessa transformação, tá? Então eu vou escrever isso, tentar sintetizar. Colocar assim, ó, se V é um vetor próprio, por vetor próprio entenda-se autovetor, né? De um operador linear então, um operador linear T, né? Então, pegar um múltiplo desse vetor V, que eu vou chamar aqui de vetor alfa V, né? Onde alfa é um número real, claro, né? Claro, sempre a restrição de que é um número real diferente de zero, né? Porque senão zeraria o vetor e eu não existe autovetor nulo, né? Então, esse vetor alfa V, ele é também um vetor próprio de T associado a lambda. Então, isso dá até para a gente verificar, né? Porque olha só, se a gente tem que, por definição, se V é um vetor próprio de lambda, então em relação a um operador linear T, significa que T de V é igual a lambda V, né? Foi o que a gente definiu lá no começo, tá? Então, partindo do fato de que isso é verdade, admita-se agora que, por exemplo, V seja igual a alfa V. Opa, alfa V. Fazer assim, no lugar do V eu vou colocar alfa V, tá? Então, T de alfa V vai ser igual a lambda vezes alfa V, certo? Ou ainda, lambda vezes alfa, coloca assim, ó, lambda vezes alfa multiplicado por V, né? Ou melhor, só para seguir o passo a passo certinho, vou colocar assim, ó, T de alfa V é igual. Como lambda é um número real e alfa também é um número real, eu posso escrever isso como alfa vezes lambda, né? Não importa, é comutativo. Se são números reais, eles comutam, né? Lambda alfa é igual a alfa lambda, né? Que por sua vez pode ser escrito como alfa lambda V, né? E lembrando que lambda V nada mais é do que T de V. Então é alfa T de V, né? Pois a gente vê que isso recai na própria definição, né, de vetores próprios e de valores próprios. Eu estou afirmando que T de alfa V é igual a alfa T de V, né? Recai na mesma definição que a gente tinha anteriormente, né? Feito o ajuste, né, de chamar V de alfa V, ok? Então é basicamente isso, a ideia de falar que o múltiplo de um vetor ainda é
um vetor próprio, né? Se ele anteriormente for um vetor próprio, né? Resumindo, né? Se V for um vetor próprio, então qualquer múltiplo dele também vai ser um vetor próprio, né? É isso que esse resultado quer dizer. Tá? Então, P2. Né? Essa propriedade diz assim que... Como é que eu vou expressar? Se eu considerar a lambda, né, um valor próprio de um operador linear, né, T, como a gente já está vendo até então, né, então o conjunto de todos os vetores, né, desse nosso espaço vetorial, né, de onde o V faz parte, inclusive o próprio vetor nulo, né, associado ao valor próprio lambda, é um subespaço vetorial de V. Né? Esse resultado ele é um pouco mais elaborado, então deixa eu ver como é que eu vou escrever ele de uma forma resumida. Vou colocar assim, ó, se lambda é um vetor próprio, de um operador T de V em V. Né? Um operador linear, como a gente vem considerando. Então, o conjunto vou chamar assim, conjunto S lambda, para nomeá-lo. Né? Então, o conjunto S lambda de todos os vetores, todos os vetores V, né? Vou colocar aqui Vzinho pertencente ao espaço vetorial V, né? Incluindo aqui também o vetor nulo. Então, o conjunto de todos esses vetores associado a esse valor próprio lambda, associados valor próprio lambda, ele é um subespaço vetorial de V. Então, veja bem, quando eu falo aqui, ó, de todos os vetores, né, associados a esse valor próprio lambda, a gente já viu que isso acontece nesse exemplo que a gente resolveu aqui em cima. Né? Aqui eu estou dizendo que o autovetor, ou seja, o vetor próprio associado a lambda 2, é esse vetor 1 e menos 1. Correto? Porém, o que a gente viu foi algo muito mais geral do que isso. A gente viu que existe toda uma classe, né, uma infinidade de vetores desse espaço vetorial que serviriam como autovetores associados a lambda 2. São esses aqui, ó, o C vezes 1 menos 1, onde o C é qualquer número real diferente de zero. Tá? Então a gente tem, por exemplo, 2 menos 2, o raiz de 5 menos raiz de 5, 1 milhão menos 1 milhão, todos eles são vetores que são autovetores associados a lambda 2. Lambda 2 igual a menos 1. Então, quando eu falo de todo um conjunto, né, de vetores associados a um determinado alto valor, eu estou me referindo a isso daqui. Tá? Aí eu estou chamando esse conjunto de SY, né, e estou dizendo que esse conjunto ele é um subespaço vetorial de V. Né? Aí, acho que dá até para a gente fazer aqui a demonstração rapidinho dele. Vamos ver. Vou colocar aqui demonstração. Para ser um subespaço vetorial, vocês devem lembrar que duas condições devem ser satisfeitas. Né? A primeira delas
é a gente considerar, pega aí dois vetores U e V, né, pertencentes a esse conjunto que eu chamei de S lambda. Então, a soma desses vetores deve pertencer a S lambda. U mais V deve pertencer a S lambda, né? E o produto desses vetores por um escalar também deve pertencer a S lambda, que é a segunda característica, né? Então, satisfeitas essas duas condições, então esse S lambda é um subespaço vetorial, tá? Então, só relembrando aí o que já foi passado, né? Então, ó, veja bem, como U e V pertencem a S lambda, e S lambda é o conjunto de todos os vetores, né, que são associados a um valor próprio lambda, significa o seguinte, ó, que T de U, né, é igual a lambda vezes U, né, e T de V é igual a lambda vezes V. Eles têm o mesmo alto valor, ou seja, o mesmo valor próprio lambda, né? Então, se tem o mesmo alto valor, eles podem ser escritos dessa maneira, né? Respeitando aí essa transformação linear, tá? O que a gente precisa saber é se a soma desses vetores pertence a S lambda, né? Então, vamos ver como é que eu vou colocar isso. Então, seria a transformação de U mais V. Vamos ver. Transformação de U mais V tem que ser igual. Simples. Se eu quero saber se pertence a S lambda, então a transformação desse vetor U mais V, né, ele tem que ser igual a lambda vezes U mais V. Né? É a condição aí para que ele pertença a S lambda. Né? Mas, fazendo aqui o produto, né, pela distributividade, lambda vezes U é lambda U e lambda vezes V, lambda V. Né? Mas, quem é lambda U? Lambda U é T de U. E quem é lambda V? T de V. Né? Ou seja, a gente mostrou que isso aqui resulta em T de U mais T de V. Portanto, mostramos assim que a transformação de U mais V, né, é igual a T de U mais T de V. Pronto, a primeira condição foi demonstrada. Né? E a segunda condição é que, vou considerar que o múltiplo de um desses vetores, por exemplo, U, alfa vezes U, ele deve pertencer a S lambda. Tá? Isso, é claro, né, a gente está considerando que o U é um vetor de V, né, e esse alfa é um número real. Tá. Então, nosso vetor agora é alfa U. Né? Bom, então, alfa U, como ele pertence a lambda, significa, okay, ó, pela nossa definição do conjunto lambda, né, ele é o conjunto de todos os vetores associados ao valor próprio lambda. Né? Significa, então, que se alfa U pertence a lambda, então a transformação de alfa U vai resultar em lambda vezes alfa U. Né? Bom, deixa eu ver o que mais dá para fazer. Tá. Pode ser feito assim, igual o argumento que eu utilizei anteriormente. Né? Eu posso representar isso então, ó, como lambda e alfa são números reais, eu posso colocar como alfa vezes lambda U. Né? Mas lambda U, como a gente colocou lá em cima, é igual a T de U. Então, isso resulta em alfa vezes
T de U. Portanto, mostramos que a transformação de alfa U resulta em alfa vezes T de U, né? O que satisfaz a segunda condição, né? Portanto, de fato, a afirmação é verdadeira, né? Se satisfaz essas duas condições, significa que S, lambda, é subespaço vetorial de V. Tá? Então vamos... Dá para escrever assim, né? Portanto, S lambda é subespaço vetorial de V, como queríamos demonstrar. E por fim, a última propriedade diz o seguinte, que vetores próprios associados a valores próprios distintos, né, de um operador linear T qualquer, eles são linearmente independentes, né? Então, acho que dessa maneira dá para escrever do jeito que eu falei. Como é que é? Vetores próprios associados a valores próprios valores próprios distintos, né? Tá? De colocar um operador T, né, no espaço V nele mesmo, são linearmente independentes. Vou colocar só LI mesmo. Tá? E, bom, acho que não sei como... Não lembro o tamanho dessa demonstração exatamente, mas vamos tentar fazer aqui. Tá, então, vetores próprios associados a valores próprios distintos, né? Então, vamos considerar o seguinte, sejam V1 e V2, né, vetores próprios, né, tal que... Vou colocar aqui embaixo. T de V1 é igual a lambda 1 V1 e T de V2 é associado a outro alto valor, né? Então T de V2 vai ser o lambda 2 V2, né? A ideia é mostrar que eles são linearmente independentes, né? Isso, claro, enfatizando que lambda 1 é diferente de lambda 2, tá? Que é como diz o enunciado da propriedade, né? Então, vamos ver. Afirmar que V1 e V2 são LI é o mesmo que dizer o seguinte, ó. Se V1 e V2 são linearmente independentes, então lambda 1 V1 somado com lambda 2 V2 é igual a zero. Essa é a condição para que dois vetores V1 e V2 sejam LI. Tá? Então, mas antes de usar o lambda 1 e lambda 2, eu vou tentar dar um aspecto mais geral a isso aqui, ó. Afirmar que V1 e V2 são diferentes é dizer que A1V1 mais A2V2 é igual a zero. Isso aqui no aspecto mais geral possível. Tá? Se isso aqui for igual a zero, então significa que o A1 igual ao A2 é igual a zero. Tá? A condição para ser linearmente dependente é essa, né? Por isso que eu resolvi substituir aqui
o A1 e o A2, né, no lugar do lambda 1 e lambda 2 que eu coloquei lá em cima. Tá? Então, se eu fosse fazer aqui, ó, A1V1 mais A2V2 é um vetor, né? E se ele pertence a esse mesmo conjunto aqui, esse mesmo espaço vetorial V, então eu posso dizer que a transformação sobre esse vetor, A1V1 mais A2V2, né, tem que ser igual à transformação que mapeia qualquer vetor para a origem, né? T0. Tá? Então, certo. Então, como isso que está no espaço vetorial V, eu sei que a transformação de A1V1 mais A2V2 é o mesmo que transformação de A1V1 mais a transformação de A2V2. Né? E isso é igual a T de 0. Então, T de A1V1. Assim, na propriedade anterior, né, a gente viu algo que pode ser utilizado aqui. Deixa eu ver se é essa. Na primeira propriedade, né? T de alfa V é igual a alfa T de V. Né? Então, aqui, ó, sabendo que T de alfa V é igual a alfa T de V, né? Isso aqui é a propriedade 1, né? Então, a gente vai poder escrever, ó, T de alfa de A1V1 como A1 T de V1, né? E T de A2V2 como A2 T de V2. Né? E T de 0, simplesmente por essa lógica, né, eu posso colocar como o T de 0, posso escrever assim, ó, como T de alfa vezes 0, né, porque alfa vezes 0 é 0, e isso é igual a alfa, alfa não, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Não, melhor, só para justificar por que T de 0 é 0, né? O 0 eu posso escrever como 0 vezes 0, né? Onde um desses zeros aqui eu posso entender como meu alfa, já que ele é um número real qualquer, ok? Então, por essa propriedade, T de 0 vezes 0 seria 0 vezes T de 0. Né? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Tá? Então, isso aqui é só para justificar o fato de que T de 0 tem que ser o próprio 0. Então, tudo isso aqui dá 0. Né? Acho que está quase lá, porque T de V1, ó, agora sim podemos usar a nossa construção lá do início. T de V1 a gente sabe que é lambda 1 vezes V1, foi o que definimos lá no começo. Então vamos substituir no lugar do T de V1 o lambda 1 vezes V1. A mesma coisa com esse termo aqui, ó, T de V2, né, vai ser lambda 2 V2 igual a 0. Então, então olha só o que a gente tem. Temos duas equações aqui a serem consideradas. A primeira é A1V1 mais A2V2 igual a 0, e a segunda, essa que a gente obteve agora, A1 lambda V1 A2 lambda 2 V2 igual a 0. Então, deixa eu ver. Acho que a melhor forma de resolver pode ser pelo produto, né? Vamos multiplicar aqui pelo mesmo escalar. Deixa eu ver. Multiplicar a primeira equação por menos lambda 1, né, para tentar resolver esse sistema. Aí vai ficar assim, ó, menos A1 lambda 1 V1 e aqui menos A2 lambda 1 V2 igual a 0. E a segunda equação quase a mesma coisa, né? É A1 lambda 1 V1
somado com A2 lambda 2 V2. Fazendo isso, fica fácil a gente ver que o objetivo era somar essas duas equações. Eita, aqui ficou torto. Não. Aí ficou melhor. Ao somar essas equações, eu cancelo esses dois termos. E esse daqui vai ficar assim, ó. O resultado vai ficar primeiro esse positivo, né? A2 lambda 2 V2 e depois o negativo. Menos A2 lambda 1 V2 igual a zero. Tá? Mas veja que a gente consegue colocar o A2 V2 em evidência. Aí vai ficar lambda 2 menos lambda 1 igual a zero. Né? Deixa eu ver o que está para concluir aqui. Tenho A2 vezes A2V2 multiplicado por lambda 2 menos lambda 1 igual a zero. Então, qual o valor de A2? Ó, aqui em cima, para que seja linearmente dependente, a gente precisa que essa condição inteira aqui, ó, seja satisfeita. Opa. Certo? Essa soma seja igual a zero, onde A1 igual a A2 igual a zero. Ou seja, eu estou afirmando que para ser linearmente dependente eu preciso necessariamente ter o A2 igual a zero. Tá? Então, o A2 tem que ser igual a zero. Tá? Então, com isso, o que a gente obtém? Né? Vamos ter... com A2 igual a zero, a equação está satisfeita. Né? E é isso. Ó. Com A2 igual a zero, então isso aí está satisfeito. E a gente ainda tem o seguinte... Portanto, A1V1 mais A2V2 igual a zero. Né? Ou seja, A1V1 mais 0V2 igual a zero. Né? Portanto, com isso a gente conclui que A1 também é igual a zero. Né? Então eu tenho A1 igual a A2 igual a zero e que a condição de linearidade foi satisfeita. Né? Então assim termina a demonstração da propriedade. Né? De fato, a conclusão citada, né, ou seja, o conteúdo da propriedade, que diz que vetores próprios associados a valores próprios distintos de uma transformação desse tipo são linearmente independentes. Né? Essa que saiu um pouco mais abstrata do que eu imaginei, mas acho que é isso mesmo. Não creio que esteja errada. Ok? Tá bom, isso aí era mais para mostrar mesmo como funciona. Acho que vocês não vão chegar a utilizar isso nos exercícios em si, mas é aquilo que eu gosto de frisar, né? Muitas vezes você não vai utilizar diretamente, mas fazer a demonstração mostra uma maneira de você associar as ideias, né, trabalhadas até então, e até tirar uma metodologia que possa ser aplicada a exercícios que são mais elaborados. Então, estudar as demonstrações é essencial para aprender matemática e não apenas ficar na repetição mecânica de resultados, né, que é aquilo que nos ensinam no ensino fundamental e médio. Né? E às vezes, dependendo aí, até alguns professores de faculdade também, né? Mas eu acho isso um erro terrível. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, a gente vai ficando por aqui e a lista de vocês que eu tinha colocado para ser entregue acho que dia 22, né? Eu vou adiar mais um pouco para que na próxima aula a gente tenha tempo de ver mais alguns exercícios resolvidos, tá? Aí então, para quem ainda não fez, vocês vão ganhar mais um tempinho aí, eu vou ver para quando que eu coloco a entrega da lista, ok? Alguma dúvida
até então? Uma colocação, uma observação? Não? Bom, então nesse caso a gente vai ficando por aqui, né? E até a próxima aula. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.